Princípios básicos da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma instituição sagrada e solene. A ceia foi instituída por Jesus, com o seguinte objetivo: de maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Existem alguns critérios que precisam ser seguidos para que a Santa Ceia seja realizada, segundo a vontade daquele que a instituiu. Sabemos que a Santa Ceia, que relembra de uma forma especial o sacrifício de Jesus, substituiu o ritual da Páscoa. Paulo faz essa analogia, com as seguintes palavras: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Desta forma, algumas exigências adotadas nos rituais do Antigo Testamento servem de orientação para sabermos qual a melhor forma de realizarmos a Santa Ceia. Quando Jesus instituiu e ministrou a ceia, ele usou dois símbolos para representar seu sacrifício e morte no lugar de toda a humanidade. Vamos falar sobre estes dois símbolos. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. É extremamente necessário que se tome os devidos e necessários cuidados na preparação do pão, que é usado durante a cerimônia da Santa Ceia. Na Bíblia, encontramos todos os ingredientes que podem estar e os que não podem estar no pão da ceia. Como foi mencionado, algumas orientações podem ser extraídas do Antigo Testamento. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. O motivo para não haver fermento no pão da ceia é que o mesmo simboliza o pecado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Desta forma, o pão usado na Santa Ceia não deve conter fermento. Um comentário sobre este assunto diz: coisa alguma, corrompida por fermentação, símbolo do pecado e da morte, podia representar o Cordeiro imaculado e incontaminado. O texto de Levítico não menciona diretamente o pão da ceia, mas menciona alguns ingredientes usados no ritual do santuário, que podem conter no pão. E, se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite. A farinha mencionada é a farinha de trigo. A expressão flor de farinha refere-se a uma farinha feita de grãos selecionados e moída bem fininha. Se assemelha muito à farinha que compramos nos supermercados. É importante que, se na farinha for introduzida a fibra, que do trigo foi retirada, esta fibra deve ser também bem fina, para que a farinha do pão mantenha as características da flor de farinha. Deve-se também ter cuidado, para que não se acrescente muita fibra à farinha, fazendo com que ela fique escura. A flor de farinha era uma farinha bem moída, e com características de uma farinha mais branquinha. No texto de Levítico, encontramos outro ingrediente, que precisa ser usado na preparação da Santa Ceia do Senhor. E, se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. O azeite mencionado nesta oferta não era qualquer azeite. Em Israel, era usado apenas o extraído das azeitonas, que chamamos de azeite de oliva. Não se deve preparar o pão da ceia com outro óleo ou azeite. Não se deve usar óleo de soja, ou de girassol, ou qualquer outro, mas apenas o azeite de oliva, e este deve ser extra virgem, da melhor qualidade que puder ser encontrado. Uma dica é que o azeite de boa qualidade é envasado na origem, ou seja, colocado no recipiente onde ele foi prensado a frio. O ideal é que a acidez do azeite utilizado não ultrapasse 0,3% ou no máximo 0,5%. Estas informações você as obtém verificando o rótulo do produto. Dê preferência para embalagens que protegem o azeite, especialmente da exposição à luz. Por que apenas o azeite de oliva deve ser utilizado?
Porque o óleo de oliva é símbolo da divindade e é usado para representar o Espírito Santo. E me perguntou: o que você está vendo? E eu disse: óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite, na parte superior. E 7 lâmpadas com 7 tubos, para as lâmpadas. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? E o anjo respondeu: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Um comentário afirma: o óleo é símbolo do Espírito Santo. Outro ingrediente necessário na massa do pão da ceia é o sal. Jesus afirmou: cada sacrifício será salgado com sal. Também não deve faltar a água pura, ou bem filtrada, que é necessária para dar um pouco de liga à massa, e que também representa a obra das pessoas da divindade. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Como sugestão, você pode usar os seguintes ingredientes, nas seguintes proporções: uma xícara, 240 ml, de flor de farinha. 1/3 de xícara, 80 ml, de azeite de oliva extra virgem. 1/4 de xícara, 60 ml, de água mineral ou filtrada. 1 colher de chá de sal, ou a gosto. 1 colher rasa de fibra de trigo bem fina. Após misturar e amassar bem a massa, até conseguir uma substância homogênea, a mesma deve ser esticada em uma forma limpa, e no tamanho que atenderá ao número de pessoas que irão participar do pão. Caso seja necessário, pode-se dobrar ou aumentar esta receita. É sempre bom que se faça 2 massas, para se evitar eventuais complicações, como por exemplo, se uma vier a se quebrar. A bênção divina jamais deve ser pedida sobre uma massa quebrada ou partida. Caso apenas um pão se torne suficiente, o outro poderá, sem que seja abençoado, ser distribuído para as crianças, de forma a incutir nelas o desejo de um dia participarem também da Santa Ceia. Apesar de que no Antigo Testamento algumas ofertas eram cozidas, a massa da Santa Ceia deve ser somente assada, e não pode ser utilizado um micro-ondas ou um forno elétrico. Seguindo os princípios da Páscoa, o pão da ceia deve ser assado em um forno com chamas. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Outro símbolo usado por Jesus, para representar seu sacrifício, foi o puro suco de uva. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: tomem dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Existem alguns princípios, que também devem ser seguidos, com respeito ao vinho usado. Assim como o pão não pode ser fermentado, igualmente o vinho, também não pode ser fermentado, ou conter qualquer partícula de álcool. Falando do vinho fermentado, declara a Bíblia: o vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Um comentário afirma: o vinho pascual, livre de fermento. O vinho, ou suco de uva não fermentado, deve ser o da melhor qualidade encontrado. Não pode conter conservantes, corantes, açúcar ou água acrescentada. Uma questão curiosa é: por que Jesus utilizou o suco de uva, para representar seu sangue? Poderia ser qualquer outro suco? Algumas pessoas acreditam que o suco usado deve ser o suco de uva, devido à cor que ele oferece, se assemelhando um pouco com a cor do sangue. Mas neste caso, o suco de amoras poderia também ser utilizado. Existem apenas 2 plantas que são utilizadas para representar a divindade. Uma, como vimos, é a oliveira, da qual obtemos a azeitona, e da qual se extrai o azeite usado na preparação do pão da ceia. A outra planta é a videira, da qual se apanham as uvas, e da qual se extrai o suco de uva. Jesus afirmou: eu sou a videira verdadeira.
Por esse motivo, apenas o suco de uva, que é usado para representar a divindade, pode ser usado na cerimônia da Santa Ceia. Temos assim, apenas 2 símbolos usados por Jesus, para representar seu sacrifício, em favor da humanidade. Estes 2 símbolos são, o pão e o vinho. O copo usado por Jesus, o qual se tornou o recipiente para conter o vinho, não tem significado algum. Assim como a bandeja, que contém o pão, é usada apenas como meio, para oferecer o pão aos participantes, a taça usada por Jesus, foi apenas o meio, para oferecer aos discípulos, o puro suco de uva, que representava seu sangue. Pelo fato de não podemos pegar as uvas, e com as mãos, espremê-las na boca dos participantes, é que precisamos de um copo, uma taça, para conter já o suco pronto, para então ser distribuído. O que a bandeja, na qual está o pão representa? Nada. Ela apenas é o objeto, que contém o que realmente é o símbolo do corpo de Cristo, o pão. O que a taça, que contém o vinho representa? Nada. Ela é apenas o objeto, que contém o que realmente representa o sangue de Jesus, o vinho. Jesus deixou esta verdade bem clara. Ao tomar o pão, ele afirmou: "Este é o meu corpo." Ao referir-se ao suco de uva, ele disse: "Este é o meu sangue." Nada ele falou sobre o copo, ou sobre qualquer outro utensílio, ali existente na ceia, como simbolizando ou tendo algum significado. Paulo também deixa claro, sobre os únicos símbolos, que são usados para representar o sacrifício de Jesus. "Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim." Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha." O cálice mencionado, não é o copo ou a taça, pois não se pode beber um copo ou taça, como se pode beber o cálice, que refere-se ao puro suco de uva. Paulo está falando do suco de uva, quando diz: "Porque, todas as vezes que beberdes, este cálice." O cálice mencionado, portanto, não é o copo, que não pode ser bebido, mas o suco de uva, contido no copo ou taça, que deve ser ingerido, como lembrança do sacrifício de Jesus. Apesar de que todos os objetos, utilizados na Santa Ceia, como toalhas, jarros, guardanapos, etc., devem ser tratados como sagrados e com reverência, não simbolizam, todavia, alguma coisa. Tão somente, e apenas o pão e o vinho, são símbolos do sacrifício de Jesus. Um comentário afirma: "Nada se poderia usar, a não ser pão não levedado, e vinho sem fermento. Nada se deve usar de natureza fermentada, na cerimônia da Santa Ceia, pois o vinho fermentado destruiria o símbolo, que representa o sangue de Cristo." Outros textos dizem: Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se empenhou para com eles, como seu Redentor. E a ministração do sacramento havia de conservar diante dos discípulos o infinito sacrifício feito por cada um deles individualmente, como parte do grande todo da caída humanidade. Ao recebermos o pão e o vinho, simbolizando o corpo partido de Cristo, e seu sangue derramado, unimo-nos, pela imaginação, à cena da comunhão no cenáculo. Nos textos, nada é mencionado sobre copos, bandejas, jarras ou outros utensílios, simbolizando algo. Na ceia, encontramos apenas 2 simbolismos. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido, e seu sangue derramado por nós. A inspiração afirma:
Cristo está ainda à mesa, em que fora posta a ceia pascual. Acham-se diante dele os pães asmos, usados no período da Páscoa. O vinho pascual, livre de fermento, está sobre a mesa. Estes emblemas Cristo emprega para representar seu próprio irrepreensível sacrifício. Dos objetos existentes na mesa em que Jesus estava, não existia ali nenhum outro emblema ou qualquer outro símbolo. Apenas o pão asmo e o vinho sem fermento eram símbolos de seu sacrifício. Existe um princípio muito interessante que deve ser seguido ao ser ministrada a Santa Ceia. Vejamos como Jesus fez. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Perceba que, antes de Jesus partir o pão, ele o abençoou. Não se deve assim partir o pão antes de abençoá-lo. Ao falar da forma como Jesus distribuiu a ceia, Paulo confirmou tal liturgia. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de abençoado e repartido, o pão é dividido em pequenos pedaços e distribuído individualmente. Mesmo assim, cada um comendo sua parte individualmente, esse pão é chamado de pão da comunhão, pois comem todos juntos. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O mesmo princípio deve ser seguido ao ser distribuído o vinho. Jamais o vinho deve ser abençoado em copos divididos. Ele precisa ser abençoado em um só recipiente, exatamente como fez Jesus, e depois pode ser distribuído ou recebido da forma que desejar o participante. Ele pode beber a sua parte, no mesmo copo que os outros. Ou, se preferir, em um copo individual. Isso pode ser feito apenas depois do vinho ser abençoado em um só recipiente. Exatamente como fez Jesus. Deve-se assim seguir o mesmo princípio do pão. Após falar da bênção do pão, e que depois ele pode ser dividido em partes separadas, lemos: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Depois de abençoado em um só recipiente, mesmo que a pessoa receba a sua parte de forma individual, em um pequeno cálice, o vinho continua sendo o vinho da comunhão, pois é tomado por todos, e provém de um só recipiente, assim como ocorre com o pão inteiro, antes de ser repartido ou dividido. Existe outro princípio, muito importante, que precisa ser seguido ao ser ministrada a Santa Ceia do Senhor. A Bíblia relata: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa, com os 12. Não havia mais pessoas ali. É importante, portanto, que a Santa Ceia seja realizada com os membros da Igreja. Pessoas mais próximas e interessados na verdade podem presenciar, mas não se deve marcar a Santa Ceia para ser realizada em reuniões públicas. Na hora da ceia, os discípulos estavam a sós com Jesus. A cerimônia da ceia é um momento especial para a Igreja, para aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador pessoal e único. Outro comentário afirma: minha atenção foi dirigida para o tempo em que Jesus levou seus discípulos a sós, para o cenáculo, e primeiramente lhes lavou os pés. Depois lhes deu de comer do pão partido, que representava seu corpo partido, e suco de uva, representando seu sangue derramado. Vi que todos deveriam proceder com discernimento, seguindo o exemplo de Jesus nestas coisas. Quando participam da comunhão, devem estar separados dos descrentes, tanto quanto possível. Enquanto o batismo é oferecido para as pessoas que não são membros da Igreja, que estão fora da Igreja, a Santa Ceia é uma cerimônia fechada, apenas para os que são membros do corpo de Cristo, membros de sua Igreja.
O rito do batismo e o da ceia do Senhor são dois monumentos comemorativos, colocados um fora e outro dentro da igreja. Sobre essas ordenanças, Cristo inscreveu o nome do Deus verdadeiro. Finalizando, deixamos com você a seguinte mensagem. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes, mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Por seu Santo Espírito, Cristo ali está, para pôr o selo à sua ordenança. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Aquele que lavou os pés de Judas, anseia lavar todo o coração da mancha do pecado.